Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês passando essa instrução da especialidade de astronomia, desbravadores. Eu sou Saulo de Oliveira Cantanhede, sou formado em Física com ênfase em Astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atendendo a um pedido muito especial da minha tia, Midian. Ela me convidou para passar essa instrução para o Clube de Desbravadores aí do bairro Betânia, em Paraupebas, e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre esse tema e essa área que eu estudei e gosto bastante. Atualmente aqui eu estou estudando o mestrado em Divindade na Andrews University e também trabalho como professor adjunto do Departamento de Física, ensinando a astronomia e também algumas outras disciplinas do curso de física aqui. Então, eu tenho um slide aqui que eu quero compartilhar com vocês, onde a gente tem as perguntas da especialidade e eu vou comentando com vocês. Então, a primeira pergunta que a gente tem é: o que causa um eclipse? Então, um eclipse ele acontece quando um corpo celeste atravessa as sombras de outro objeto, de forma que os três objetos ficam alinhados entre si. Então, nesse caso, aqui da figurinha, a gente tem a Terra, a Lua e o Sol, e esse tipo de eclipse, ele acontece aqui, como vocês podem ver, quando a sombra da Lua, ela atinge o planeta Terra. Então, esse é um tipo de eclipse. A, a Lua também, ela pode atravessar a sombra da Terra. Então, a gente tem um outro tipo de eclipse. Então, basicamente, é, isso acontece por conta dos movimentos da Lua ao redor da Terra. Essa é a causa do eclipse. E a gente não tem um eclipse todas as semanas, porque a Lua ela muda de fase, né? A cada mês, a gente não tem frequentemente isso, porque apesar dessa figurinha aqui estar muito bonitinho, do jeito que acontece o movimento, ah, existe um ângulo entre a posição da Lua e o plano orbital da Terra. Então, a gente tem, algumas vezes a Lua está um pouco mais elevado aqui, algumas vezes mais baixo, e essa sombra, ela não toca o planeta Terra. Então, a gente não tem a sombra da Lua atingindo o planeta Terra nesse tipo de eclipse aqui. Sempre assim, constantemente. Então, a gente tem também alguns tipos de eclipse. Esse eclipse aqui, onde a Lua ela está entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua atinge a Terra, a gente chama de eclipse solar. Quando a Lua ela atravessa a sombra da Terra, e isso é visível a partir desse hemisfério aqui que está escuro durante a noite, a gente chama isso de eclipse lunar. E dependendo de como a Lua ela atravessa a sombra ou como a sombra da Lua atinge o planeta Terra, a gente tem diferentes tipos de eclipses, como vocês podem ver nessa imagem aqui, essas três imagens. Então, a gente tem um eclipse total, quando para um observador, para alguém olhando no planeta Terra, a Lua e o Sol, eles conseguem ver basicamente a Lua na frente e não conseguem ver o Sol atrás, então a gente tem um eclipse total. Quando, por conta da órbita da Lua, que algumas vezes a Lua está um pouco mais próxima ao planeta Terra e um pouco mais distante, se acontece que a Lua está um pouco mais próxima do planeta Terra do que quando seria no eclipse total, a gente tem um eclipse anular. Em 2023, houve um eclipse anular, foi visível no norte do Brasil. E esse ano houve um eclipse total aqui, que foi visível nos Estados Unidos. Mas um outro tipo de eclipse também que acontece quando você não está nenhum nessas duas condições e você vê apenas um pedaço da Lua, ela atravessa o Sol, ela corta o Sol, eles chamam isso de como se fosse, o Sol ele foi mordido, né? Então você tem esse pedaço aqui faltando, a gente chama isso de eclipse parcial. Ah,
no caso do eclipse lunar, a gente tem o eclipse total, quando toda a superfície da Lua ela entra, né, toda a Lua ela entra na sombra da Terra, e aí a gente tem essa mudança de cor da Lua, ela fica um tom avermelhado por conta da refração da atmosfera. Então, a parte da luz do Sol ele é refratado pela atmosfera, então ah, os comprimentos de onda, as frequências mais vermelhas, elas atingem a Lua nessa configuração desse eclipse. E o que acontece é que, como a Lua ela reflete a luz que vem do Sol, ela não tem luz própria, essa tonalidade é avermelhada, então a gente consegue detectar isso. No eclipse parcial é quando isso acontece, né? A Lua entra na sombra da Terra, mas não totalmente, por conta da sua órbita. E o eclipse penumbral é quando ela não atinge totalmente a sombra da Terra, apenas a parte mais externa. E aí a gente tem só apenas uma penumbra aqui. Então, basicamente, esses são os tipos de eclipse e o que causam os eclipses. A segunda pergunta que a gente tem na especialidade é o que é uma estrela cadente. Então, uma estrela cadente ou um meteoro é o nome dado aos fragmentos de rochas que vagueiam pelo espaço e passam pela atmosfera terrestre, produzindo uma trajetória luminosa. Então, como a gente vê aqui, por exemplo, em Minas Gerais, há alguns anos atrás, você foi detectado, né, através das câmeras de segurança, é, que ficavam ali, estavam observando o céu e também a cidade, eles viram esse rastro luminoso passando no céu dessa rocha espacial que caiu e, por conta do atrito com a atmosfera, esse objeto, né, essa rocha pega fogo, explode, por conta dos minerais que tem ali e tudo mais. É muito raro esse objeto ele atingir um ser humano. A gente tem, pelo menos na história recente, apenas uma vez que isso aconteceu. E a gente tem, a gente, né, chama coloquialmente esse fenômeno, né, que parece que uma estrela está caindo, como realmente estrela cadente. E, em média, dependendo da noite, a gente observa umas 10 estrelas cadentes por hora. Existem aquilo que a gente chama de chuva de estrelas cadentes, né? Ah, Isso acontece algumas vezes no ano, mas isso tem que ver mais com uma constelação específica, porque você enxerga, parece que todas essas estrelas cadentes estão vindo de uma direção do céu. Então, também você tem uma frequência maior aí de estrelas, ao invés de ser 10, você tem 60, 100 por hora. Mas isso também é uma média do que pode ser observado. A próxima pergunta é: qual é a velocidade da luz? Então, a velocidade da luz, ela depende do meio que a luz ela está se propagando. A luz é uma onda eletromagnética, então depende dos campos elétricos, dos campos magnéticos, depende do material em si, porque essas propriedades, elas são propriedades do material. Mas no vácuo, né, no espaço onde não existe matéria, a gente tem a velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo para a velocidade da luz. Na água, a gente tem 225 mil quilômetros por segundo, e no vidro, por exemplo, um material um pouco mais denso, a gente tem 200 mil quilômetros por segundo. No ar, esse valor é aproximadamente o mesmo ao valor que a gente encontra no vácuo. E por conta dessa diferença na velocidade é que a gente tem alguns fenômenos ópticos que acontecem. Então, por exemplo, o óculos que eu tenho, o material aqui da lente, por conta da diferença da velocidade da luz nesse material, é que eu posso usar esse material aqui no meu óculos para poder enxergar. Então, isso foi a primeira pergunta, ela tinha outras subperguntas, né, ali, e a gente tem agora a próxima pergunta sobre o corpo celeste mais próximo da Terra. Então, vamos ver qual é esse corpo celeste. Então, primeiro, qual é ele? É a Lua. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. E ela está a uma distância aproximada de 384.900
e 400 quilômetros. Essa é uma distância aproximada, porque, como eu falei no começo, por conta da órbita da Lua, algumas vezes a Lua está mais perto da Terra e outras vezes a Lua está mais longe da Terra. Então, essa é uma distância média que a gente pode considerar. E como é que a Lua ela influencia as marés? Então, a Lua ela produz na Terra uma variação da força gravitacional na superfície terrestre e, através desse efeito, gera as marés, de forma que em um dos lados opostos do planeta há uma maior concentração de matéria do que no outro. Então, vamos tentar explicar o que está escrito aqui. Então, a gravidade ela atrai os objetos, né? Qualquer objeto, esse celular que está na minha mão, eu estou sentado aqui nessa cadeira, a gente está sofrendo a influência da gravidade. O planeta Terra está me atraindo para que eu fique aqui no planeta, não saia por aí voando. A Lua, ela, como é um corpo de massa, ela tem um sexto da massa do planeta Terra, ela atrai também uma certa quantidade de matéria. Então, por exemplo, imagina que aqui a gente tem a Terra, né, o planeta, e aqui a gente tem a parte líquida, né, os oceanos, os mares aqui. Então, as gotas de água aqui, as moléculas de água aqui, elas estão mais próximas da Lua, né, desse corpo, do que do resto da Terra. Então, elas vão ser atraídas um pouquinho mais do que, por exemplo, essas gotas que estão aqui do outro lado do planeta Terra. Então, por conta dessa atração, você tem é, essa região aqui que ela é um pouquinho mais elevada, próximo à Lua. Então, isso é o que gera as marés. A Lua ela gera essa força diferencial que a gente chama, né, essa pequena variação da gravidade, e ela é bem visível. E como o planeta Terra gira, então essa região aqui ela não é estática. Então a Terra vai girando e essa região vai se deslocando também com a rotação da Terra. A Lua também tem o seu movimento de rotação em torno da Terra, então a combinação desses fatores gera que a gente tenha para um dado ponto na superfície da Terra essa variação das marés 2 vezes por dia. A gente consegue detectar a maré alta e a maré baixa também. Então, aqui a gente tem agora, nessa próxima pergunta, um diagrama mostrando as posições relativas e os movimentos da Terra, Lua e Sol. E, então, a gente tem aqui o Sol, a Terra e a Lua, e a gente tem essa diferença com relação aos eclipses, como eu havia comentado no começo. Então, para os dois tipos de eclipse que a gente tem, o eclipse solar e o eclipse lunar, no eclipse solar, a gente tem o Sol, a Terra aqui, e a gente tem a Lua. Então, o que a gente enxerga aqui, tapando o Sol, né, na nossa linha de visão do Sol, é a Lua. Mas existe aqui uma região bem estreita, onde a gente consegue ver esse eclipse total, enquanto que aqui, nessa região um pouquinho mais ao redor, a gente consegue ter o eclipse parcial, e nessa outra região, a gente não tem a visão, por exemplo, nesse diagrama aqui, nessa região você não enxerga o eclipse acontecendo. No caso do eclipse lunar, a gente tem a Lua atravessando a sombra da Terra. Então, a gente tem uma outra forma, uma outra configuração para esse tipo de eclipse. Mas a gente consegue ver como eles são diferentes. Então, a gente pode notar que nesse tipo de eclipse, no eclipse solar, ele só acontece quando a Lua ela está nova, porque essa é a posição. A gente não consegue ver a parte refletida da Lua. A Lua está refletindo o Sol por uma parte, a gente não consegue ver essa parte, a gente só consegue ver essa parte que está escura, a parte oculta da Lua, que a gente não consegue enxergar. No caso do eclipse lunar, é o contrário, ele só acontece quando a Lua está nessa posição, que corresponde à Lua cheia. Então, a gente consegue aí tentar prever quando pode acontecer os eclipses a partir desse fato também. A próxima pergunta da especialidade pergunta sobre um diagrama que nós podemos fazer sobre o sistema solar, nomeando os planetas na ordem correta. Então, a gente tem
Até o momento, há 8 planetas no nosso sistema solar. Nós temos 4 planetas que são chamados planetas terrestres. Eles têm a sua maior parte da sua constituição de rochas, planetas rochosos, e a gente tem planetas gasosos, planetas gigantes. Então, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nessa representação aqui, a gente não tem uma representação em escala dos planetas. É bem complicado fazer uma representação em escala, porque as distâncias são muito grandes, e ainda que os planetas sejam, de certa forma, grandes, a gente possa ter uma representação, mas isso foge à nossa escala. Então, isso aqui é apenas um diagrama realmente mostrando isso. Quinta pergunta diz assim: identifique no céu 5 estrelas fixas. Qual a diferença entre planeta e uma estrela fixa? Ok. Então nós temos estrelas fixas. Esse é um termo bastante antigo. Atualmente a gente não usa esse termo, mas ele foi cunhado, ele foi criado para diferenciar daquilo que era chamado de estrelas móveis. Então, se você tem estrela fixa, é porque você tem as estrelas móveis. Esse é um termo para indicar as estrelas, como a gente chama hoje, e os planetas e cometas. Quando a gente enxerga o céu ao longo das noites, então, a gente consegue observar que planetas e cometas, eles mudam a sua posição com relação às estrelas, que a gente chama aí, no caso, estrelas fixas. Então, essa é a diferença. Então, os planetas, ao longo dos dias, ao longo dos anos que a gente enxerga eles no céu, eles vão mudando a sua posição, enquanto que as estrelas fixas, por serem fixas na esfera celeste, a gente não vê elas mudando ao longo do ano. E esse conceito de esfera celeste é um conceito que é usado em astronomia para descrever como se fosse um mapa mundi do céu, né? Um mapa mundi do céu, como se a gente pudesse colocar todo o céu numa esfera e conseguisse descrever a posição de cada um dos objetos ali. Eu coloquei aqui uma constelação bem interessante, que vocês vão ver aí depois, que é a constelação das Três Marias. De forma mais específica, as Três Marias são esses três essas três estrelas aqui, mas é bem possível de se identificar essas outras estrelas. Deixa eu só ajustar essa barra aqui, ok? Essas outras estrelas aqui também. Então, a gente tem aqui a nebulosa de Órion, essa é a constelação de Órion, e aqui eu coloco algumas estrelas brilhantes dessa constelação. Então, a gente tem aqui Betelgeuse, a gente tem Rigel, a Mintaka, a Unilan e a Unitak. Esses nomes são um pouco não usual, assim, a gente não conhece muito, talvez Rigel, Betelgeuse, mas alguns desses nomes de estrelas, eles vêm dos árabes. Os árabes, eles, principalmente ali no começo, no período da Idade Média, eles estudaram bastante sobre as estrelas, deram nome às constelações e às estrelas também. Então, por razões históricas, a gente só continua passando esses nomes. Então, agora falando sobre constelações. Então, explique o que é uma constelação. E eu acho bem interessante isso, porque a noção que a gente tem coloquialmente de constelação tem que ver com um nome e com um desenho, né, de alguma coisa. Então, modernamente, atualmente, o entendimento que a gente tem de constelação é uma região delimitada do céu. Então, constelação, a gente pode dizer que é um lote do céu, um pedaço do céu. Então, aquele pedaço do céu ele é chamado de Órion, é chamado de Cruzeiro do Sul, é chamado de Escorpião, é chamado de Leão, aquele pedaço do céu. Ah, isso é o conceito que a gente tem atualmente. Então, por exemplo, esse pedaço no céu aqui que está em branco é o que a gente chama de Órion. Então, essa daqui é a constelação de Órion. Esse é um conceito moderno, é um conceito que a gente usa em astronomia. Então, essa estrelinha aqui, ela está na constelação de Órion. Mas isso
isso que a gente tem agora foi desenvolvido a partir do entendimento antigo de como as pessoas elas enxergavam no céu, principalmente as estrelas mais brilhantes. Então a gente tem aqui Rigel, a Betelgeuse, Bellatrix. Então a gente tem essas estrelas aqui e eles conseguiam ver um desenho ali no céu. E esse desenho ele não é único, ele varia de cultura para cultura. Então, por exemplo, os gregos, eles viam Órion aqui, né, esse caçador mitológico, mas, por exemplo, quando os egípcios olhavam para essa constelação, eles viam um outro desenho, eles viam uma divindade deles lá, e enquanto que, por exemplo, para Orion, a cabeça estava aqui, tem um braço aqui, tem outro braço aqui, uma perna para cá, para cá. Os, ah, os, ah, os egípcios, eles viam o contrário, a cabeça estava para baixo, os pés estavam para cá. Então, é, tem hoje em dia, a gente tem constelações que é, a gente imagina de um jeito, mas outras culturas têm outros desenhos, ou não tem nem até um nome para aquela constelação, é um pedaço de uma outro tipo de constelação. Mas a União Internacional Astronômica, ela definiu 88 constelações, né, assim, de forma para pesquisa acadêmica. Então, a gente tem 88 pedaços do céu que a gente chama de constelação. E se a gente descobre qualquer objeto, a gente não está na constelação de Órion. Isso significa que está naquele pedaço do céu. Então, eu tenho aqui uma fotinha, né, de um material bem antigo de como eles entendiam que era a constelação. Então, nesse caso aqui, é a mesma constelação que você está vendo aqui, né, a mesma disposição das estrelas, mas como eles imaginavam. Então, por exemplo, aqui a gente tem Órion, então aqui tem a espada de Órion, então aqui tem o braço. Então, assim que eles descobriam novas estrelas, eles identificavam novas estrelas, eles passavam a dizer, não, é aquela estrela que está no pé direito de Órion, aquela estrela que está perto do ombro esquerdo. Então, esse foi um tipo também de forma de dizer a posição das estrelas, porque se eu estou enxergando uma estrela no céu e quero que um amigo meu veja aquela estrela em outro lugar, essa é uma forma de comunicação e de dizer, né, de forma precisa, olha, é aquele objeto que eu vi no telescópio ontem à noite. E se eu quiser também prosseguir na minha pesquisa, né, vendo mais informações sobre aquele objeto, ficaria também mais fácil. Então, agora a gente pode nomear 6 diferentes constelações. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas existem outras constelações também. Existem constelações que são visíveis em todo o céu, mas existem em todo o ano, mas para a região onde a gente vive, onde ali o norte do Brasil, ah, é mais provável a gente ver algumas constelações alguma parte do ano e outra parte do ano não. Mas existem regiões do planeta que eles têm constelações que elas não desaparecem ao longo do ano, o que não é verdade para regiões próximas do Equador da Terra. Então, aqui eu só quero, de forma bem breve, mostrar essas constelações. Então, a gente tem a constelação de Cão Maior, então aqui a gente tem Sirius, ela fica próximo da constelação de Órion aqui também. A gente tem a constelação do Cruzeiro do Sul, então aqui está o nome que a União Internacional Astronômica deu. A gente tem o Triângulo do Sul, que é esse aqui, o Triângulo Austral. A gente tem Cão Menor, e sim, é bem difícil. Como é que, por exemplo, aqui você vê uma cruz e tudo mais. Aqui você tem um cão maior, né? Você tem um cachorrinho aqui, dá para ver as patinhas e tudo mais, a cabeça. Orion, né? Aqui eu consigo ver, tem um braço, tem outro braço, tem, né, o escudo, tem uma perna, outra perna. Né? Eu consigo imaginar. Agora, por exemplo, cão menor é um pouco mais difícil a visualização do desenho da constelação, mas o espaço ali no céu ele continua reservado para esse nome. E a gente tem também aqui, por último, a constelação do Leão, que é visível agora no céu. Então,
A questão número 7, ela pergunta sobre, para a gente desenhar as constelações do Cruzeiro do Sul, Órion e do Escorpião. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul é uma constelação bem visível no hemisfério sul, e ela é muito importante porque ela foi associada com a navegação, e ela é usada, inclusive, pelos desbravadores para a gente descobrir onde é que fica ao Polo Sul Celeste, onde é a direção sul, se orientando pelas estrelas. Então, essa parte aqui, o braço maior do Cruzeiro do Sul, ele aponta na direção do sul, do Polo Sul Celeste. Aqui tem de novo a constelação de Órion, e a gente tem a constelação do Escorpião, que aqui você pode ver, então, a cabeça do Escorpião seria mais ou menos aqui, a gente tem os bracinhos dele por aqui, até a gente vir a cauda do Escorpião e o aguilhão aqui no final. Então, é mais ou menos esse o desenho dessas, que está representado aqui nessas constelações. Uma coisa que é importante é que o Cruzeiro do Sul ele é visível em grande parte do ano. Existe, por conta da rotação da Terra, ao redor do Sol, a gente tem alguns períodos do ano que a gente não consegue ver o Cruzeiro do Sul no Equador. Onde eu vivo, aqui no Hemisfério Norte, a gente nem consegue ver essa constelação, mas existem algumas constelações que é possível ver ao longo do ano. No Equador da Terra, ali, nessa região, a gente não consegue ver esse fenômeno acontecendo. Mas tem algumas constelações que elas indicam estações, assim, de certa forma. Então, por exemplo, a constelação de Órion é uma constelação de verão. Então, você que mora no Brasil consegue ver essa constelação no verão, quando ela aparece no céu ali perto das 9, 10 da noite, já indica que o verão tá próximo. Enquanto que essa é uma constelação do inverno no hemisfério sul. Então, essa constelação agora, nesse momento, ela já começa a ser bem visível no céu, enquanto que Órion não. E elas estão exatamente em direções opostas do céu. Então, se uma você vê aqui nessa direção, a outra está, né, naquela outra direção do céu. Então, pergunta número 8. O que é a Via Láctea? E observar a Via Láctea no céu noturno. Então, a Via Láctea é a galáxia onde a gente mora. Ela é composta de estrelas, gás e poeira interestelar. E no céu noturno a gente consegue enxergar ela como uma faixa esbranquiçada de estrelas. Então, aqui tem um exemplo de como é a Via Láctea. Então, a gente consegue enxergar uma faixa luminosa no céu. E, aliás, essa região aqui do Escorpião é uma região que está bem próxima aqui da região central da Via Láctea. Então, isso indica que a nossa galáxia ela tem uma forma bem específica, como se fosse de um prato. Então, e a gente está morando nesse prato. Então, essa é uma forma da gente poder entender o que acontece aqui no céu. Pergunta número 9. O que é a estrela da manhã ou estrela vespertina? Porque ela recebe esses nomes. Então, essa constelação, na verdade, não é constelação, essa estrela, ela é visível logo após o pôr do sol. Não sei se você já percebeu isso. Ela é bem brilhante, como aqui na imagem mostra. Ou, se você acorda bem cedinho pela manhã, antes do sol nascer, você enxerga essa estrela bem luminosa. Então, essa estrela, ela na verdade é um planeta, ela é o planeta Vênus, planeta que está mais próximo ao Sol do que o planeta Terra. E por conta dessa proximidade da órbita, então, esse planeta, a gente sempre vê ele perto do Sol. Então, quando essa estrela, né, esse planeta, ele está visível no céu, significa que o Sol já vai aparecer ou que o Sol já se ocultou faz algumas horas. Então, essa é a razão. E o que é essa estrela da manhã, ou estrela vespertina, que é o planeta Vênus? E creio que essa é a última pergunta que tem na especialidade. Existe um conceito em astronomia que a gente chama de zênite
e nadir. Então, o zênite, ele é um ponto imaginário interceptado pela vertical traçada a partir da cabeça de um observador, é um ponto ali, e o nadir é o ponto oposto ao zênite. Então, vamos ver se você consegue entender esse conceito. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está olhando o céu e o ponto acima da cabeça, exatamente acima ali, você vê que parece bem alto no céu, né? A gente usa essa expressão. Aquele ponto ali, ele é o zênite. Então, é o ponto mais alto do céu. A gente usa esse termo altura para medir, né, o ângulo do horizonte até uma estrela ali, um objeto alto no céu. Então, esse é o mais alto que você pode enxergar. Então, está exatamente acima da sua cabeça. E o ponto mais baixo, ou seja, na direção oposta, se eu vir minha cabeça para baixo, esse é o nadir. E esses pontos, eles são muito importantes para a gente descrever a posição dos objetos, né? A gente tem todo um estudo para como a gente pode dar o endereço, assim como a gente tem o GPS, a latitude e a longitude, a gente também tem coordenadas para cada objeto no céu, para cada estrela, para que ajude a gente a descrever melhor a posição deles, onde é que eles estão, e assim a gente possa ter mais informações sobre o céu. Então, essa foi a última pergunta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa apresentação, dessa instrução sobre a especialidade de astronomia dos desbravadores. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E eu agradeço muito a oportunidade e espero que vocês possam entender um pouco mais de astronomia. Pode ser que tenha dado mais informação sobre o tema e estou à disposição caso vocês queiram tirar algumas dúvidas. Eu desejo a vocês um abraço e que vocês possam continuar apreciando essa maravilha que Deus fez, que é o céu, as estrelas e tudo isso que Ele fez ali. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.